E sobre este assunto e também outras notícias internacionais, vamos conversar agora com o economista e doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena. Muito bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Muito bom dia, é um prazer estar com vocês. Que bom. Deixa eu começar perguntando a respeito das eleições, então, aí para definir os deputados do Parlamento da União Europeia. É importante a gente saber como que funcionam as eleições. É bem diferente de outros países também. Exatamente. As eleições na União Europeia, a gente vai assistir aproximadamente 380 milhões de eleitores em todos os países membros do bloco que vão votar nos seus representantes para o Parlamento Europeu. E qual é a diferença dessa eleição europeia para as eleições nacionais? É isso porque, desde a Constituição da União Europeia, existem assuntos que não são definidos unicamente pelos estados. Eles são chamados assuntos supranacionais, que vão de política agrícola, sistemas de imigração, políticas de imigração, a política monetária efetuada pelo Banco Central Europeu e vários assuntos que saíram das competências dos países e são determinadas hoje ao nível europeu. E é interessante porque essas eleições, muitas vezes, elas são vistas como um prefácio do que vai acontecer nas eleições nacionais dos países. Por isso, os líderes como Olaf Scholz ou até mesmo Emmanuel Macron se empenham pessoalmente para que os seus partidos elejam o máximo de representantes no Parlamento Europeu. E também é interessante dizer que os partidos nacionais de um grupo político, seja à esquerda ou à direita, eles se agrupam em grupos suprapartidários, de acordo com a sua ideologia política. E por que é importante agora, neste momento? Porque a União Europeia passa por um momento de transformação. O medo de um avanço da Rússia na questão da Ucrânia, o avanço da imigração ilegal na Europa e, principalmente, a mudança da economia verde, que os europeus lideraram o mundo, mas muito do setor agrícola europeu acredita que foi exacerbado e que está gerando muitos custos e que pode, sim, gerar desemprego dentro da zona do euro, está sendo colocado em debate. Por isso, o que nós assistimos em vários países, inclusive em nações como Portugal e Espanha, é uma ascensão muito grande da direita e também da extrema-direita. Este vai ser o grande questionamento, se o final dessas eleições na União Europeia vão significar uma mudança também nos governos dos países nas próximas eleições. A gente assistiu recentemente em Portugal que, apesar da Aliança Democrática ter se tornado o primeiro-ministro, quem mais subiu foi o Chega, né? Que também é um partido de extrema-direita em Portugal e vai eleger mais representantes. Agora, é importante dizer que, dentro do bloco da União Europeia, existe também um debate se o bloco deve alargar-se ainda mais, trazer para dentro novos países, como a própria Ucrânia, o Kosovo e também outras regiões dos antigos Balcãs, ou não. Se deve fazer uma reforma interna para que as decisões sejam tomadas de uma maneira mais célere e que o bloco deixe de ter uma burocracia excessiva, que é algo que é contestado radicalmente pelos grupos mais à extrema-direita. Entretanto, é importante dizer que a União Europeia e a criação desse sistema foi fundamental para a paz no mundo, a paz na Europa, e hoje você tem uma moeda forte, que é o euro, e um conjunto de nações com um alto sistema de renda e mais de 500 milhões de habitantes, que de fato tem um projeto bastante bem sucedido do meu ponto de vista, quando a gente fala de mobilidade de pessoas, empresas e desenvolvimento econômico e social desde o final da Segunda Guerra. Por isso, essas eleições na União Europeia são tão importantes. Recentemente, o Parlamento da União Europeia aprovou regras para os 27 países que determinam uma revisão nas regras, nas normas para migração. De que forma esse assunto deve ser tratado a partir de agora? O senhor falava numa tendência um pouco mais à direita, por causa da guerra na Ucrânia, por causa dos reflexos também do que está acontecendo no Oriente Médio, uma tendência um pouco mais à direita do eleitorado.
A gente viu o Reino Unido agora fora, né, da União Europeia prometendo regras muito mais rígidas para a migração. Donald Trump nos Estados Unidos, que é o favorito para levar mais um mandato, enfim, prometendo também mundos e fundos para quem acha que a imigração é um problema. O Biden determinando novas regras. Qual é o peso desse assunto para o europeu, para a europeia decidirem o que vão fazer na eleição? Esse talvez seja um dos pesos mais importantes. E lembrando, a União Europeia elege seus membros do parlamento de uma maneira proporcional. Então, os países que são mais afetados pela imigração ilegal são os que têm o maior peso representativo. Então, a gente está falando de Itália, França e Alemanha, todos eles com mais de 80 deputados, né? A Alemanha chega a ter 94. Então, quando você junta esses três países, são aqueles mais afetados pela imigração ilegal, são o que a gente está assistindo, um aumento na violência, direto ou indiretamente causado pela imigração ilegal. Lembrando, a imigração ilegal muitas vezes vem de refugiados que tentam fugir de regiões do Oriente Médio e da África, mas muitas vezes são utilizados por grupos criminosos e máfias para atividades criminosas. E este é o grande problema. E este vai ser, e já está sendo, um dos principais pontos de debate. O grande problema é que outras nações começam a sofrer os mesmos problemas. Quando a gente olha os países nórdicos, a gente está vendo o problema de imigração ilegal e o aumento da violência na região. Até mesmo Portugal e Espanha fugiam um pouco disso por causa da língua e porque eram regiões, comparadas com França e Alemanha, mais pobres, também encaram isso de uma maneira muito difícil. Mas além da imigração ilegal, que está sendo um grande debate e está sendo talvez o que mais puxa os votos de direita e de extrema-direita, a gente vai assistir também a questão da defesa nacional. Os europeus, a grande maioria dos líderes europeus, à esquerda e à direita, imaginam que a Europa está vivendo algo muito similar com a pré-Segunda Guerra Mundial, principalmente naquela região, quando teve a invasão da região dos Sudetos e que desagou em um conflito mundial. Ou seja, a defesa nacional, projetos de defesa conjunto entre os países, o maior investimento na questão de armas, chegar a gastar mais de 2% do PIB em defesa, como preconiza a OTAN, e também é defendido radicalmente por Donald Trump, vão estar dentro desses projetos mais à direita da União Europeia. Então, de fato, vai ser uma situação onde o foco ele sai um pouco da questão econômica, como nós assistimos em quase todas as eleições da Europa, e passa para a questão da segurança, para a questão de como os europeus se veem no mundo. Lembrando que um dos maiores poderes da União Europeia hoje é o poder de ditar regras, né? Quando você vê hoje, por exemplo, o USB-C, que é aquele sistema de conexão hoje de tablets e celulares, que basicamente foi adotado no mundo inteiro, ele hoje tem esse poder porque a União Europeia impôs que todos os equipamentos eletrônicos dentro do continente tinham que ter um único sistema de carregamento. E, ato contínuo, Estados Unidos, Índia, China, todos adotaram. Então, apesar de todos os problemas que a União Europeia tem, o poder dela de ditar regras ao nível global e fazer com que outras nações também aceitam é muito forte. Igor, agora falando de Argentina, 6 meses de Javier Milei, a gente consegue perceber que ele pisou aí no acelerador em relação a uma de suas promessas de campanha, que era o corte de despesas das estatais. Por outro lado, a população ainda fica ali escorregando em preços altos, inflação, o que de fato, né, ele tem cumprido durante esses 6 meses. Bom, a situação de Javier Milei é bastante complexa de analisar, porque do ponto de vista econômico é uma situação, do ponto de vista político é uma outra bem diferente. Se a gente fizer uma análise do grande problema da Argentina, que é a inflação descontrolada e a incapacidade de contas públicas de fecharem as contas, a gente está falando algo desde 2006, 2007, Javier Milei tem sim tido sucesso, né? A gente viu a inflação caindo de 25%, depois para 18%, 11%, e nos últimos dados chegou a 8,8%, apenas um dígito, algo que é muito, apesar de ser alto, ainda é muito significativo para a Argentina. Entretanto, assistimos também o aumento do superávit
superávit do governo. As contas públicas conseguiram fechar no positivo o superávit primário. De uma certa maneira, a Argentina está conseguindo, de uma maneira ortodoxa, resolver a sua economia. Mas o que já era esperado é que isso tem um custo político muito grande, que é, basicamente, um aumento dos preços de uma maneira inicial e a impossibilidade daqueles aumentos diários dos salários das pessoas ou do próprio serviço público. Isso porque, basicamente, quando você tenta cortar a inflação pela uma desregulamentação de preços, você tem um efeito na economia. Então, o que está acontecendo? A gente está vendo uma queda grande do PIB na Argentina, quando a gente faz uma comparação de ano a ano, ou seja, aproximadamente 6,6% negativo, quase chegando no que a gente assistiu durante a pandemia, com a economia toda parada. O chamado output industrial da Argentina caindo mais de 20%, mas lembrando, isso já era esperado. A queda na atividade econômica é basicamente uma receita tradicional quando se tenta resolver o problema da inflação. E aí é onde vem o problema político. Com todos esses efeitos, Javier Milei não está conseguindo aprovar outros processos dentro do Senado. Ele passa na Câmara dos Deputados, quando chega no Senado, seus projetos de lei relacionados a mudanças estruturais na economia, isso está sendo uma dificuldade muito grande, porque ele congelou o repasse de muitos recursos aos estados, diferentemente do Brasil. Na Argentina, existe um poder discricionário do presidente para repassar recursos aos estados, e os estados comandam os membros do Senado. Então, tudo isso está muito parado. Há um questionamento se Javier Milei tem capacidade de passar isso no Senado. Vários membros do seu gabinete político já pediram demissão, porque há aparentemente uma incapacidade política de reorganizar isso politicamente. A gente viu isso um pouco no começo do governo Bolsonaro, até que as coisas se reorganizaram. Porém, é importante dizer que a Argentina vivia uma crise macroeconômica muito grande. Quando a gente assiste hoje o que aparentemente é o plano de Milei, ele tenta resolver um macroeconômico da Argentina, ou seja, inflação, finanças públicas, confiança internacional, para depois ir para o microeconômico, que seriam as reformas internas, que vão demorar mais tempo. Ao meu ponto de vista, a receita econômica está correta. O grande questionamento é se a política vai deixar com que ele faça esse todo o retorno da sua situação. E tudo isso vai depender do próprio estilo e também da sua popularidade, que apesar dos problemas, continua ainda em níveis aceitáveis. Tem a política e tem o cotidiano também, não é, Igor? Porque a pobreza aumentou bastante nesse período. Os preços dispararam. Em contrapartida, os índices de emprego, a movimentação da economia, ou seja, é uma equação difícil de fechar, né? Porque em determinado momento fica parecendo que ele só está lutando contra o status quo. Não, ele tem um plano econômico, mas até chegar ao que ele promete, vai alcançar em algum momento, as pessoas estão mais pobres, as pessoas não estão comendo, não conseguem pagar energia elétrica, não conseguem pagar plano de saúde, não conseguem usar transporte público. Tem as pessoas para serem incluídas nesse projeto dele, né? Exatamente. Um dos pontos que há uma crítica muito grande a Javier Milei é que é uma espécie de 8 ou 80. Quando a gente olha, por exemplo, serviços públicos, água, energia, gás, você tinha subsídios públicos e esses subsídios consumiam até 4% do PIB, que era basicamente para toda a população, desde o mais pobre até as classes mais ricas da Argentina, o que é um absurdo total. Então há uma crítica dizendo, olha, Milei cortou radicalmente os subsídios para toda a sociedade argentina, então isso está impactando principalmente os mais pobres e classe média. Quando correto, porém muito mais complicado, teria sido você retirar gradualmente esses subsídios e esses subsídios continuarem nas classes mais pobres, porque aí você dá um alívio na pressão inflacionária e principalmente no poder de compra dessas pessoas que são mais prejudicadas. E não, ele está fazendo uma radicalização para tentar dar um efeito de choque. Então, obviamente, esse vai ser o grande questionamento. Se vai precisar afinar o tom dessas reformas de uma maneira a proteger a renda dos mais pobres e da classe média para que, de fato, no longo prazo, elas consigam mudar a Argentina e fazer com que a Argentina tenha uma economia mais normal. Lembrando, gente, que quando a gente olha os livros econômicos, a Argentina está num péssimo cenário, né? A gente tem os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento, o Japão e a Argentina. Por quê? O Japão é considerado uma nação que era pobre
e, apesar de todas as situações negativas, ficou rico. E a Argentina era uma nação rica e que, apesar de tudo, ficou pobre. E, aparentemente, eles tentam sair dessa infeliz página dos livros de economia que afetam toda a população. Muito bem, a Cássio Miranda está com a gente e faz a sua pergunta. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos, bom dia, Igor. Igor, quando nós falamos sobre a Argentina, é impossível nós dissociarmos da pergunta a relação entre os dois governos, o governo brasileiro e o governo argentino. Apesar de todos esses percalços, nós vivemos um bom momento dessa relação ou ela ainda é um pouco conturbada? Bom dia. A Argentina ela teve até agora um apoio do governo brasileiro na área de energia para evitar também um apagão muito recentemente. E é interessante porque as nossas economias elas são tão entrelaçadas, tanto no setor agro quanto no setor industrial, quando a gente fala de veículos, de consumos da chamada linha branca, que apesar de termos visões políticas completamente diferentes, o fluxo econômico e comercial, ele meio que anda naturalmente. Seja com Javier Milei, com o presidente Lula, como foi com Fernandes e com Bolsonaro. O que muda aí é que, como não há uma afinidade política de alto nível, algumas coisas ficam basicamente emperradas, ou seja, decisões relacionadas a mudanças no Mercosul ficam emperradas e até mesmo projetos de grande capacidade técnica que poderiam existir entre os dois países também basicamente param, porque não há essa comunicação do ponto de vista, muitas vezes, de ideologia e que às vezes essa ideologia se reflete em uma visão A ou B de investimentos para os dois países. Porém, do ponto de vista histórico e também de parcerias comerciais, que eu gosto de dizer que são naturais, que ocorrem entre empresários dos dois lados, isso ocorre naturalmente. Então, eu diria que a Argentina passa por um momento negativo que impacta o Brasil. Quando a gente tem uma queda na atividade econômica argentina por causa dessas reformas de Javier Milei, a gente impacta as nossas importações, as nossas exportações para a Argentina caem e também o nível de turismo que sai aqui do Brasil para a Argentina também diminui. Então, de fato, é uma situação complexa e que, se tivesse um alinhamento político, poderiam ter outras soluções. Agora, isso faz parte, naturalmente, de uma relação centenária e que vai ocorrer. Muitas vezes vão ocorrer governos mais alinhados e outros não. Agora, do meu ponto de vista, essas reformas que Milei tenta colocar, e alguns já estão dando certo, também é vista pelo establishment político argentino como necessária. Muitos dos deputados que votaram a favor têm um pensamento na Argentina de que, olha, isso tinha que acontecer, a gente ia fazer essas reformas, então vamos deixar o Milei fazer e ter também o descrédito político da população. E talvez no futuro a gente volte. Então essa é uma situação bastante sui generis. Bem, nós conversamos então com o economista e doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena. Doutor, muito obrigada pelas informações aqui no Jornal da Manhã. Um ótimo dia. Muito obrigado e um bom dia a todos.